havia som, não havia movimento. Apenas a escuridão infinita do espaço. A Terra estava completamente sozinha, perdida numa imensidão vazia, onde nenhuma estrela brilhava. O Sol havia desaparecido, levando consigo todo o calor, toda a luz, toda a vida. Os oceanos estavam congelados em blocos de gelo eterno que se estendiam por quilômetros de profundidade. As cidades permaneciam em trevas perpétuas, seus edifícios cobertos por camadas de gelo tão espessas que apagavam qualquer vestígio de civilização. A temperatura havia caído para 270 graus negativos, um frio tão intenso que até o ar havia se solidificado e caído como neve sobre a superfície congelada. Não havia mais o canto dos pássaros ao amanhecer, porque não havia mais amanhecer. A Terra girava sozinha no vazio absoluto, um planeta morto vagando sem rumo pela escuridão eterna. As estrelas, aquelas companheiras distantes que sempre haviam pontuado o céu noturno, haviam se apagado uma a uma, até que restou apenas o negro mais profundo, mais completo, mais terrível que se possa imaginar. Este era o silêncio final, a solidão última, o destino de um mundo abandonado pelo cosmos. Ou seria: prepare-se para descobrir como nosso sistema planetário é, na realidade, um lugar de harmonia perfeita, de movimentos suaves como uma sinfonia silenciosa, e de uma estabilidade reconfortante que dura há bilhões de anos e continuará por bilhões mais. Uma nuvem gigantesca de gás e poeira flutuava suavemente no braço espiral de uma galáxia jovem. Não havia pressa, não havia urgência, não havia drama. Esta nuvem molecular, que os cientistas chamam de nebulosa solar primitiva, simplesmente existia, girando lentamente como uma bailarina cósmica em câmera extremamente lenta. Se você pudesse estar lá, flutuando no meio desta névoa cósmica, veria partículas minúsculas brilhando suavemente com a luz refletida de estrelas distantes. Cada partícula era pequena demais para ser vista a olho nu, mas juntas formavam uma tapeçaria brilhante que se estendia em todas as direções até onde a visão pudesse alcançar e muito além. Elas se aproximavam gentilmente, tocando-se com a delicadeza de flocos de neve se encontrando no ar gelado do inverno. Quando se tocavam, forças moleculares fracas as mantinham juntas. Era como assistir a flocos de neve se formando no ar, mas em escala cósmica e ao longo de eras inimagináveis. 25% era hélio, o segundo elemento mais comum. Os 2% restantes consistiam em todos os outros elementos da tabela periódica, elementos que haviam sido forjados no coração de estrelas antigas que explodiram como supernovas bilhões de anos antes, espalhando seus elementos recém-criados pelo espaço. Eles incluíam carbono, oxigênio, silício, ferro e todos os outros elementos que eventualmente formariam os planetas rochosos, incluindo a Terra e todos os seres vivos que nela habitariam. Cada átomo de carbono em seu corpo, cada átomo de ferro em seu sangue, cada átomo de cálcio em seus ossos, foi criado no coração de uma estrela que morreu antes que nosso sistema solar nascesse. Não foi uma explosão dramática nem um evento catastrófico. Foi um processo tão suave quanto o nascer do sol numa manhã de verão, tão gradual quanto o crescimento de uma árvore antiga. A gravidade, essa força invisível, gentil mas inexorável, começou a reunir mais e mais matéria no centro da nebulosa. Ela sempre atrai massa para massa com uma força que depende apenas da quantidade de massa e da distância entre os objetos. É previsível, é confiável, é constante. E foi esta força que começou a moldar nosso sistema solar. Era um ciclo que se autoalimentava, mas que acontecia com uma lentidão majestosa que desafia a compreensão humana. Mas a gravidade nunca descansa, nunca para, nunca desiste. E gradualmente, muito gradualmente, o centro da nuvem ficou mais denso. A pressão começou a aumentar. E com o aumento da pressão veio o aumento da temperatura. As colisões entre átomos se tornaram mais frequentes e mais energéticas.
calor começou a se acumular no núcleo em formação. A cada milhão de anos que passava, o núcleo ficava um pouco mais quente, um pouco mais denso, um pouco mais brilhante. Mas ainda não era uma estrela. Era o que os astrônomos chamam de protoestrela, um objeto em transição entre uma nuvem de gás e uma estrela verdadeira. A conservação do momento angular, uma das leis fundamentais da física, garantia que à medida que a nuvem colapsava, ela girava mais rápido. É o mesmo princípio que faz uma patinadora no gelo girar mais rápido quando ela puxa os braços para perto do corpo. Este disco é chamado de disco protoplanetário, e é nele que os planetas eventualmente se formariam. A pressão havia se tornado tão intensa que os átomos de hidrogênio, normalmente separados pela repulsão elétrica entre suas cargas positivas, foram forçados a se aproximar tanto que a força nuclear forte, que opera apenas em distâncias extremamente curtas, superou a repulsão elétrica. Era como acender uma vela numa sala escura, mas multiplicado por trilhões de vezes. Foi o culminar de um processo longo e gradual, o resultado natural de leis físicas operando com paciência infinita. E uma vez aceso, o Sol estabilizou rapidamente. A energia produzida pela fusão nuclear em seu núcleo criou uma pressão externa que balanceou perfeitamente a gravidade puxando para dentro. Este equilíbrio, chamado equilíbrio hidrostático, é o que mantém o Sol estável até hoje, 4 bilhões e 600 milhões de anos depois. Ao redor deste novo Sol, o disco protoplanetário continuava sua existência paciente. A luz e o calor do Sol começaram a afetar o disco. Perto do Sol, onde o calor era intenso, apenas materiais com altos pontos de fusão podiam permanecer sólidos: silicatos, metais, compostos rochosos. Mais longe, além de uma linha imaginária chamada linha de gelo, situada a cerca de 3 unidades astronômicas do Sol, materiais voláteis como água, metano e amônia também podiam congelar e permanecer sólidos. Esta divisão entre a região interna quente e a região externa fria do disco determinaria os tipos de planetas que se formariam em cada região. Planetas rochosos pequenos e densos se formariam perto do Sol. Planetas gigantes gasosos e gelados se formariam mais longe, onde materiais voláteis eram abundantes. Algumas colisões resultavam em as partículas grudando juntas, outras em elas ricocheteando e se separando. Mas ao longo de milhares e milhões de anos, mais colisões resultavam em adesão do que em separação, e gradualmente, grãos de poeira cresceram para o tamanho de seixos. E os planetesimais, ao longo de mais milhões de anos, se uniam formando protoplanetas, corpos celestes grandes o suficiente para que sua própria gravidade os moldasse em formas esféricas. As colisões aconteciam, mas com velocidades relativamente baixas devido às órbitas quase circulares dos objetos. Quando 2 planetesimais colidiam, eles geralmente se fundiam em vez de se destruírem mutuamente. Eles orbitavam o Sol em um balé gravitacional complexo, ocasionalmente encontrando-se e fundindo-se, crescendo gradualmente em tamanho. A formação da Terra foi um processo que levou cerca de 100 milhões de anos. Ela começou como um planetesimal entre muitos, mas estava em uma região do disco particularmente rica em material. Colisão após colisão, ela cresceu, sua gravidade aumentou, e ela começou a atrair planetesimais de regiões mais distantes. Um protoplaneta do tamanho de Marte, que os cientistas chamam de Theia, estava em uma órbita que eventualmente o colocou em rota de colisão com a Terra. A colisão, quando aconteceu, foi o tipo de evento que parece contradizer tudo o que falei sobre a tranquilidade do sistema solar em formação. Theia colidiu com a Terra em um ângulo oblíquo, não de frente. O impacto vaporizou as camadas externas de ambos os objetos e lançou uma quantidade enorme de material para o espaço ao redor da Terra. Este evento, chamado de impacto gigante, foi a última grande colisão na formação da Terra. Depois dele, cerca de 50 a 100 milhões de anos após a formação do Sol, a Terra e a Lua
existiam essencialmente em suas formas atuais. Bombardeamentos por planetesimais menores continuaram por centenas de milhões de anos mais, mas foram diminuindo gradualmente em intensidade. Lá, onde água e outros voláteis podiam congelar, havia muito mais material disponível para formar planetas. Os núcleos rochosos e metálicos que se formaram primeiro nesta região cresceram rapidamente, tornando-se grandes o suficiente para que sua gravidade pudesse capturar enormes quantidades de hidrogênio e hélio do disco ao seu redor. Júpiter, em particular, cresceu rapidamente, tornando-se tão massivo que sua gravidade começou a afetar a formação de planetas em outras regiões do disco. Alguns cientistas acreditam que Júpiter migrou para mais perto do Sol durante seus primeiros milhões de anos, apenas para migrar de volta para fora novamente, um processo chamado de Grand Tack, que teria perturbado profundamente a formação de planetas na região interna. Estes gigantes de gelo são diferentes de Júpiter e Saturno. Embora também sejam muito maiores que a Terra, eles têm proporcionalmente menos hidrogênio e hélio e mais água, metano e amônia em seus interiores. O disco protoplanetário havia sido em grande parte limpo, com seu material ou incorporado em planetas, luas, asteroides e cometas, ou ejetado do sistema solar completamente pela gravidade dos planetas gigantes. E cerca de 400 milhões de anos após a formação do Sol, algo dramático aconteceu. As órbitas dos planetas gigantes mudaram. Mas mesmo este bombardeamento eventualmente diminuiu. À medida que os planetas gigantes se estabilizaram em suas órbitas finais, e à medida que planetesimais remanescentes foram absorvidos ou ejetados, o sistema solar gradualmente se tornou o lugar mais calmo que conhecemos hoje. Grandes impactos ainda acontecem ocasionalmente, mas são raros em escalas de tempo humanas. O sistema solar passou por sua adolescência turbulenta e entrou em uma idade adulta calma e estável que durará bilhões de anos mais. Durante o dia mercuriano, que dura 176 dias terrestres, a temperatura na superfície pode alcançar 430 graus Celsius, quente o suficiente para derreter chumbo. Este fato parece impossível à primeira vista, mas é absolutamente verdadeiro e tem sido confirmado por múltiplas missões espaciais. Nas regiões polares existem crateras profundas cujas bordas são altas o suficiente para que o fundo da cratera nunca veja a luz do Sol direta. É como encontrar uma caverna de gelo no meio do deserto mais quente imaginável. Para cada 2 voltas que ele dá ao redor do Sol, ele gira exatamente 3 vezes em torno de si mesmo. Esta relação 3:2 é chamada de ressonância orbital e é o resultado de bilhões de anos de interação de maré gravitacional entre Mercúrio e o Sol. Devido à combinação de sua rotação e translação, um dia solar completo em Mercúrio, do nascer ao pôr do Sol e de volta ao nascer do Sol, dura exatamente 2 anos mercurianos, ou 176 dias terrestres. É uma dança orbital perfeitamente sincronizada, uma valsa cósmica que se repete com precisão matemática absoluta há bilhões de anos. Algumas são tão antigas quanto o próprio planeta, formadas durante o Late Heavy Bombardment, há mais de 3 bilhões e 800 milhões de anos. Outras são relativamente jovens, formadas apenas alguns milhões de anos atrás. Cada cratera conta uma história, preservada perfeitamente pela ausência de atmosfera e água que poderia erodi-las. Uma das características mais fascinantes de Mercúrio é a Bacia Caloris, uma cratera de impacto gigantesca com quase 1.500 quilômetros de diâmetro. O impacto que criou esta bacia foi tão poderoso que enviou ondas de choque através do planeta inteiro. Do lado oposto de Mercúrio, exatamente antípoda à Bacia Caloris, existe um terreno caótico de colinas e vales que se acredita ter sido criado quando as ondas de choque do impacto convergiram naquele ponto. Vênus, o segundo planeta,
É muitas vezes chamado de irmão gêmeo da Terra por causa de seu tamanho similar. Vênus tem apenas 650 quilômetros menos de diâmetro que a Terra, e sua massa é 81% da massa terrestre. Mas apesar desta similaridade em tamanho, Vênus escolheu um caminho evolutivo completamente diferente. Isso é mais longo que um ano venusiano, que dura apenas 225 dias terrestres. Isso significa que em Vênus, um dia dura mais que um ano. Imagine acordar de manhã e saber que o Sol que está nascendo não se porá novamente por mais de 8 meses terrestres. Não há necessidade de pressa em Vênus. Tudo acontece em câmera extremamente lenta. Enquanto a maioria dos planetas gira no sentido anti-horário quando vistos de cima do polo norte solar, Vênus decidiu fazer diferente. Ele gira no sentido horário, o que os astrônomos chamam de rotação retrógrada. Outras sugerem que a interação de maré gravitacional entre a densa atmosfera de Vênus e o Sol poderia ter gradualmente desacelerado e revertido sua rotação ao longo de bilhões de anos. A pressão atmosférica na superfície é 92 vezes maior que a da Terra ao nível do mar, equivalente à pressão que você experimentaria a 1 quilômetro de profundidade no oceano terrestre. Curiosamente, esta temperatura é quase uniforme por todo o planeta, dos polos ao Equador, do lado diurno ao lado noturno. A atmosfera densa distribui o calor tão eficientemente que não há variação significativa de temperatura em qualquer lugar da superfície. A cerca de 50 a 60 quilômetros acima da superfície, a temperatura é de cerca de 20 a 30 graus Celsius, e a pressão atmosférica é similar à da Terra ao nível do mar. Alguns cientistas propuseram que poderia ser possível ter habitats flutuantes nesta altitude em Vênus, onde balões cheios de ar respirável poderiam literalmente flutuar, mantidos no lugar porque o ar respirável é menos denso que a atmosfera de dióxido de carbono ao redor. É uma ideia fascinante que transforma Vênus de um inferno inabitável em um lugar onde, paradoxalmente, poderia ser mais fácil estabelecer uma colônia do que em Marte. Agora chegamos à Terra, nosso lar azul. E aqui está um dos fatos mais reconfortantes de todo o sistema solar. Algo tão extraordinário que você precisa parar e realmente absorver seu significado. A órbita da Terra é incrivelmente, surpreendentemente, milagrosamente estável. Durante os últimos 4 bilhões de anos, enquanto a vida evoluiu de moléculas simples para a complexidade incrível que vemos hoje, enquanto continentes se formavam e se separavam, enquanto oceanos surgiam e desapareciam, enquanto incontáveis espécies nasciam e se extinguiam, a distância entre a Terra e o Sol variou menos de 2%, 2% em 4 bilhões de anos. Imagine uma planta que cresce exatamente meio centímetro por ano, durante 1000 anos sem nunca variar. Imagine qualquer coisa mantendo tal consistência por tanto tempo. É quase impossível de conceber, mas é exatamente o que nossa órbita faz. Mais perto do Sol e a água evapora. Mais longe ela congela. Mas a Terra permanece obstinadamente, confiavelmente, nesta região perfeita. Estas duas forças se equilibram com tanta precisão que a Terra segue seu caminho ao redor do Sol, como um trem seguindo trilhos invisíveis no espaço, trilhos que nunca desgastam, que nunca precisam de manutenção, que existiram por bilhões de anos e existirão por bilhões mais. Este fato é tão extraordinário, tão improvável, tão perfeitamente arranjado que parece quase ter sido planejado, embora saibamos que é simplesmente o resultado de leis físicas operando ao longo de eras. Parece longe e é longe. Mas mesmo a esta distância, a gravidade de Júpiter afeta profundamente o sistema solar interno. Outros têm suas trajetórias alteradas, enviando-os para órbitas diferentes que não cruzam a Terra. A evolução da vida complexa poderia ter sido impossível sem Júpiter, protegendo a Terra de bombardeamentos constantes. É a proteção mais passiva e eficiente que se pode imaginar. Um guardião silencioso que nunca dorme, nunca se cansa,
nunca falha em seu dever. A Grande Mancha Vermelha, a característica mais famosa de Júpiter, é uma tempestade que tem persistido por pelo menos 350 anos, desde que foi observada pela primeira vez por telescópio, e possivelmente por muito mais tempo. Dentro desta tempestade gigantesca, ventos sopram a velocidades de até 430 km por hora, mais rápido que qualquer furacão terrestre já registrado. É como um redemoinho gigantesco que nunca se dissipa, alimentado pela energia do calor interno de Júpiter e mantido no lugar por forças de Coriolis, criadas pela rápida rotação do planeta. Esta rotação rápida cria ventos zonais intensos, faixas de nuvens que circulam o planeta em latitudes constantes. Algumas faixas se movem para leste, outras para oeste, criando zonas de cisalhamento onde turbulências surgem. Mas todas seguem padrões previsíveis, governadas pelas mesmas leis de dinâmica de fluidos que governam os padrões climáticos na Terra, apenas em escala muito maior. Io, a mais interna das 4 luas galileanas, é o corpo mais vulcanicamente ativo de todo o sistema solar. Mais de 400 vulcões ativos cobrem sua superfície, constantemente remodelando a Lua com fluxos de lava e plumas vulcânicas. Alguns destes vulcões ejetam material a centenas de quilômetros de altura acima da superfície. A gravidade de Júpiter puxa Io com força imensa, mas a gravidade das outras luas galileanas também puxa Io em direções ligeiramente diferentes, dependendo de suas posições relativas. Estas forças de maré constantes flexionam o interior de Io, aquecendo-o através de fricção até que a rocha derreta. Mostra que mesmo em lugares onde parece impossível haver energia ou atividade, forças naturais encontram maneiras de criar movimento e mudança. Io está constantemente sendo renovada, sua superfície sendo refeita a cada 1.000.000 de anos mais ou menos. É um mundo que nunca envelhece, sempre jovem, sempre dinâmico. Este oceano, mantido líquido pelas mesmas forças de maré que aquecem Io, contém mais água que todos os oceanos da Terra juntos. Pense nisso por um momento. Uma lua menor que nossa própria Lua, orbitando Júpiter a mais de 600 milhões de quilômetros do Sol, tem mais água que todo o nosso planeta. Na escuridão completa deste oceano, a água líquida existe há bilhões de anos, mantida aquecida não pelo Sol, que está muito distante para fornecer calor significativo, mas pelas forças de maré gravitacionais. Isso sugere que a superfície é constantemente renovada, possivelmente por água do oceano subsuperficial, vazando através de rachaduras na crosta de gelo e congelando, preenchendo crateras antigas. A superfície também é marcada por linhas e rachaduras que cruzam o globo, evidência de tensões tectônicas na crosta de gelo. Em alguns lugares, os cientistas acreditam que plumas de água podem estar jorrando do oceano subsuperficial através de rachaduras na crosta, similares aos geysers em Encélado, uma lua de Saturno. Se estas plumas existem, elas ofereceriam uma maneira de estudar o oceano de Europa, sem precisar perfurar através da crosta de gelo, uma perspectiva empolgante para futuras missões. É o único satélite conhecido que tem seu próprio campo magnético significativo, sugerindo que tem um núcleo metálico líquido como a Terra. Ganimedes também pode ter um oceano subsuperficial, embora mais profundo e menos acessível que o de Europa. Calisto também pode ter um oceano subsuperficial profundo, embora evidências são menos conclusivas que para a Europa e Ganimedes. Expande dramaticamente os lugares no sistema solar e no universo onde podemos esperar encontrar condições favoráveis à vida. Estes anéis, compostos de bilhões e bilhões de partículas de gelo que variam em tamanho desde grãos de areia microscópicos até pedaços do tamanho de casas e até montanhas, orbitam Saturno em perfeita harmonia gravitacional. Para colocar isso em perspectiva, se você fizesse um modelo em escala onde os anéis tivessem 1 quilômetro de diâmetro, eles teriam a espessura de uma folha de papel. Esta geometria extrema
é mantida pela gravidade de Saturno, que puxa as partículas dos anéis para baixo, enquanto sua velocidade orbital as mantém em movimento horizontal, criando um disco perfeitamente plano. Muitas destas estruturas são criadas e mantidas por pequenas luas, chamadas luas pastoras, que orbitam dentro ou próximo aos anéis. A gravidade destas luas empurra partículas dos anéis, criando lacunas e mantendo bordas nítidas entre diferentes regiões dos anéis. Partículas que orbitam nesta região estão em ressonância orbital 2:1 com Mimas, o que significa que para cada 2 órbitas que uma partícula completa, Mimas completa uma. Esta ressonância cria um puxão gravitacional regular que eventualmente ejeta partículas desta região, mantendo a lacuna aberta. As partículas de gelo refletem a luz solar, fazendo os anéis parecerem brancos e brilhantes quando vistos da Terra ou de sondas espaciais. Mas quando a sonda Cassini passou por trás de Saturno e olhou de volta em direção ao Sol, ela capturou imagens onde os anéis pareciam brilhar com uma luz etérea, quase mágica. Não era luz própria, claro, mas luz do Sol passando através das partículas de gelo, sendo espalhada e refratada de maneiras que criavam um brilho suave e sobrenatural. Uma das perguntas mais fascinantes sobre os anéis de Saturno é: quão antigos são eles? Durante muito tempo, os cientistas assumiram que os anéis eram tão antigos quanto o próprio Saturno, formados há mais de 4 bilhões de anos durante a formação do Sistema Solar. Mas dados recentes da missão Cassini sugerem que os anéis podem ser muito mais jovens, talvez com apenas 100 a 200 milhões de anos. Se isso for verdade, significa que os anéis podem ter sido criados pela destruição de uma lua de Saturno, talvez através de uma colisão ou através de forças de maré que despedaçaram uma lua que se aventurou muito perto do planeta. Alternativamente, um cometa poderia ter passado muito perto de Saturno e sido despedaçado pela gravidade do planeta, seus fragmentos formando os anéis. Titã, a maior delas, é a única lua do Sistema Solar com uma atmosfera densa e substancial. Esta atmosfera é tão espessa que a pressão na superfície de Titã é cerca de 50% maior que a pressão ao nível do mar na Terra. Mas ao contrário da Terra, a atmosfera de Titã também contém cerca de 5% de metano, e é este metano que cria um dos sistemas meteorológicos mais fascinantes do Sistema Solar. Esta chuva de metano cria rios que fluem através de vales esculpidos em rochas de gelo de água, eventualmente chegando a lagos e mares de metano e etano líquidos. Kraken Mare, o maior mar de Titã, tem uma área de cerca de 400 mil km², maior que o Mar Cáspio na Terra. Durante sua descida através da atmosfera de Titã, que levou 2 horas e meia, Huygens captou imagens e dados que revelaram um mundo surpreendentemente similar à Terra em alguns aspectos, mas profundamente alienígena em outros. As imagens mostraram um leito de rio seco, pedras arredondadas que pareciam ter sido moldadas por líquido fluindo, e uma superfície que era surpreendentemente plana. No Polo Sul de Encélado, existem 4 fendas na crosta de gelo que os cientistas chamam de listras de tigre. Destas fendas, geysers de água jorram continuamente para o espaço, criando plumas que podem alcançar 500 quilômetros de altura. A sonda Cassini voou através destas plumas múltiplas vezes, analisando sua composição. Isso fornece forte evidência de que Encélado tem um oceano global de água líquida e salgada sob sua crosta de gelo, e que este oceano está em contato com um núcleo rochoso aquecido. As partículas de sílica só podem ser formadas em temperaturas acima de 90 graus Celsius, sugerindo fontes hidrotermais no fundo do oceano de Encélado, similares às fontes hidrotermais nos oceanos da Terra. Na Terra, fontes hidrotermais suportam ecossistemas ricos que não dependem da luz solar, mas obtêm energia de reações químicas entre a água do mar e as rochas quentes.
Organismos extremófilos prosperam nestas condições. A descoberta de condições potencialmente similares em Encélado torna esta pequena lua um dos lugares mais promissores no sistema solar para procurar vida extraterrestre. O eixo de rotação de Urano está inclinado 98 graus em relação ao plano de sua órbita, o que significa que o planeta essencialmente gira de lado. Esta inclinação extrema é única no sistema solar e cria padrões sazonais extremos. Então, à medida que Urano se move em sua órbita, as estações mudam, e é a vez do outro polo experimentar verão enquanto o primeiro entra em inverno. A cor de Urano é um azul esverdeado suave e calmo, causado por metano em sua atmosfera superior, que absorve luz vermelha e reflete luz azul e verde. É uma cor serena, lembrando um mar tranquilo em um dia nublado. Há algo inerentemente pacífico em olhar para Urano, uma qualidade calmante em seu tom uniforme e suave. As 5 maiores luas, Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon, são mundos gelados com características geológicas intrigantes. Uma característica particularmente dramática é Verona Rupes, um penhasco que tem entre 5 e 10 quilômetros de altura, o penhasco mais alto conhecido no Sistema Solar. Netuno, o 8º e mais distante planeta do Sol entre os planetas principais, é um mundo de azul profundo e intenso. Esta cor rica é causada por metano atmosférico, que absorve luz vermelha ainda mais eficientemente que o metano em Urano, resultando em um azul mais profundo e saturado. Ventos nas latitudes médias de Netuno podem alcançar velocidades de mais de 2.000 km por hora, muito mais rápido que qualquer vento na Terra e até mais rápido que os ventos em Júpiter. A fonte de energia para estes ventos é um mistério, porque Netuno recebe apenas cerca de 1/1000 da luz solar que a Terra recebe. Esta energia interna, possivelmente remanescente do calor de formação do planeta, ou possivelmente gerada por processos no interior profundo, alimenta os ventos extremos e as tempestades que vemos na atmosfera de Netuno. Ela se parecia, de muitas maneiras, com a grande mancha vermelha de Júpiter, embora fosse mais escura em vez de mais clara que o ambiente ao redor. Mas quando o telescópio espacial Hubble observou Netuno em 1994, apenas 5 anos depois da visita da Voyager, a grande mancha escura havia desaparecido completamente. Isso mostra que a atmosfera de Netuno é dinâmica e em constante mudança, com tempestades gigantescas surgindo e dissipando-se em escalas de tempo relativamente curtas. Esta órbita retrógrada, combinada com outras características de Tritão, sugere fortemente que Tritão não se formou junto com Netuno, mas foi capturado da população de objetos no cinturão de Kuiper. Este processo teria aquecido intensamente Tritão, possivelmente derretendo seu interior e apagando qualquer característica geológica anterior. Estes geysers de nitrogênio são alimentados por um processo fascinante. A luz solar, embora extremamente fraca a esta distância, ainda consegue penetrar através da cobertura translúcida de gelo de nitrogênio na superfície de Tritão. Esta luz aquece o nitrogênio escuro abaixo da superfície, causando sua sublimação de sólido para gás. A pressão aumenta até que o gás explode através de pontos fracos na superfície, criando os geysers. As plumas destes geysers sobem até 8 km de altura antes de serem arrastadas por ventos de alta altitude, criando rastros escuros na superfície gelada de Tritão, que podem ser vistos em imagens da Voyager 2. É atividade geológica alimentada pela luz solar mais fraca imaginável, em um dos lugares mais frios e distantes que conhecemos, uma demonstração da persistência dos processos geológicos, mesmo nas condições mais extremas. Além de Netuno, o Sistema Solar continua por bilhões de quilômetros adicionais. O cinturão de Kuiper, uma região que se estende de cerca de 30 a 50 unidades astronômicas do Sol, contém centenas de milhares de objetos gelados, remanescentes da formação do Sistema Solar que nunca foram incorporados em planetas. Plutão, o representante mais famoso desta região,
Foi reclassificado de planeta para planeta anão em 2006. Mas isso não diminui em nada sua importância ou fascinação. Quando a sonda New Horizons passou por Plutão em julho de 2015, ela revelou um mundo de beleza e complexidade totalmente inesperadas. Plutão tem montanhas de gelo de água que rivalizam os Alpes terrestres em altura, alcançando mais de 5.000 metros. Estas montanhas são compostas de gelo de água porque a temperatura é extremamente baixa em Plutão, cerca de menos 230 graus Celsius, torna o gelo de água tão duro quanto rocha. O nitrogênio, metano e monóxido de carbono congelados que cobrem grande parte da superfície de Plutão são muito mais macios e fluem lentamente ao longo de eras geológicas. A característica mais icônica de Plutão é Sputnik Planitia, uma planície lisa em forma de coração de nitrogênio congelado que tem mais de 1.000 quilômetros de largura. Esta planície não tem crateras de impacto visíveis, o que significa que ela é geologicamente jovem, provavelmente com menos de 10 milhões de anos. A superfície é dividida em células poligonais, cada uma com dezenas de quilômetros de largura, que parecem ser o resultado de convecção lenta no gelo de nitrogênio. O processo funciona assim. Nitrogênio gelado no fundo de Sputnik Planitia é aquecido ligeiramente pelo calor interno residual de Plutão. Este aquecimento, embora mínimo, é suficiente para fazer o nitrogênio tornar-se ligeiramente menos denso. O nitrogênio mais quente sobe lentamente, levando centenas de milhares ou milhões de anos para alcançar a superfície. Na superfície, ele se espalha lateralmente, esfria, e eventualmente afunda de volta para o fundo nas bordas das células poligonais. É um processo tão lento que é quase inimaginável, mas ao longo de milhões de anos, ele renova completamente a superfície de Sputnik Planitia, apagando crateras de impacto e mantendo a planície suave e jovem. É reconfortante saber que mesmo em um mundo tão distante e frio, processos geológicos continuam operando. Mudança continua acontecendo. O planeta está vivo em seu próprio modo gelado e lento. Plutão tem 5 luas conhecidas. Caronte, a maior, é tão grande em relação a Plutão que os dois objetos realmente orbitam um ponto no espaço entre eles, não dentro de Plutão. Este ponto, chamado de baricentro, está localizado no espaço entre os dois corpos, fazendo do sistema Plutão-Caronte essencialmente um planeta duplo. Caronte sempre mostra a mesma face para Plutão, e Plutão sempre mostra a mesma face para Caronte. Este bloqueio de maré mútuo significa que se você estivesse em um lado de Plutão, veria Caronte permanentemente suspenso no céu na mesma posição, nunca nascendo, nem se pondo. Do outro lado de Plutão, você nunca veria Caronte. Esta dança orbital sincronizada é outro exemplo da elegância matemática que permeia o sistema solar. As outras 4 luas de Plutão, Styx, Nix, Kerberos e Hydra, são muito menores, e têm órbitas que são inclinadas e excêntricas, de maneiras complexas, devido às influências gravitacionais de Plutão e Caronte. Alguns modelos sugerem que estas pequenas luas podem estar em um estado de caos rotacional, cambaleando e girando de maneiras imprevisíveis ao longo de escalas de tempo de milhares de anos. Além de Plutão, o cinturão de Kuiper contém muitos outros objetos fascinantes. Eris, descoberto em 2005, é ligeiramente menor que Plutão, mas mais massivo, o que inicialmente causou debate sobre se deveria ser classificado como o 10º planeta. Este debate eventualmente levou à redefinição de planeta e à criação da categoria planeta anão. Makemake e Haumea são outros planetas anões notáveis no cinturão de Kuiper. Haumea é particularmente interessante porque tem uma forma extremamente alongada, resultado de sua rotação extremamente rápida. Um dia em Haumea dura apenas cerca de 4 horas, fazendo dela um dos objetos de grande porte que gira mais rapidamente no sistema solar. Esta rotação rápida distorce Haumea em uma forma de bola de futebol americano,
O cinturão de Kuiper eventualmente se mistura com o disco espalhado, uma região onde objetos têm órbitas altamente excêntricas e inclinadas. Eris está nesta região, assim como muitos cometas de período longo. Estes objetos ocasionalmente têm suas órbitas perturbadas por Netuno, ou outros objetos massivos, enviando-os para o sistema solar interno, onde se tornam cometas visíveis. Muito além do cinturão de Kuiper e do disco espalhado, está a nuvem de Oort, uma esfera hipotética de objetos gelados que se estende de cerca de 2.000 a 100.000 unidades astronômicas do Sol. A nuvem de Oort nunca foi observada diretamente porque seus objetos são muito pequenos e muito distantes para detectar com tecnologia atual. Mas sua existência é inferida da análise das órbitas de cometas de período longo que visitam o sistema solar interno. Estes cometas vêm de todas as direções do céu, não apenas do plano da eclíptica onde os planetas orbitam. Isso sugere que eles vêm de uma nuvem esférica ao redor do sistema solar, não de um disco. A nuvem de Oort é estimada conter trilhões de objetos, a maioria menores que 100 km de diâmetro, com uma massa total talvez de 5 massas terrestres. Os objetos na nuvem de Oort estão tão distantes do Sol que levam milhões ou até dezenas de milhões de anos para completar uma órbita. Eles são os objetos mais distantes ainda gravitacionalmente ligados ao Sol, marcando a verdadeira fronteira do sistema solar. Além da nuvem de Oort está o espaço interestelar, o domínio entre as estrelas. Ocasionalmente, uma estrela passante ou forças de maré galácticas perturbam as órbitas de objetos na nuvem de Oort, enviando alguns deles para o sistema solar interno. Estas perturbações são gentis e raras, mas ao longo de bilhões de anos, elas têm fornecido um fluxo constante de cometas novos para o sistema solar interno. Quando um cometa da nuvem de Oort começa sua jornada em direção ao Sol, ele leva centenas de milhares ou milhões de anos para chegar. Durante a maior parte desta jornada, ele é apenas uma rocha gelada invisível, deslizando silenciosamente através da escuridão. Mas à medida que se aproxima do Sol e cruza a órbita de Júpiter, algo maravilhoso começa a acontecer. O calor do Sol, ainda fraco mas crescente, começa a aquecer a superfície gelada do cometa. Gelo de água, dióxido de carbono, metano e outros voláteis começam a sublimar diretamente de sólido para gás, pulando a fase líquida devido ao vácuo do espaço. Estes gases formam uma nuvem ao redor do núcleo do cometa chamada coma, que pode crescer para centenas de milhares de quilômetros de diâmetro. A pressão da luz solar e o vento solar empurram os gases e poeira da coma, criando as caudas características dos cometas. Há sempre duas caudas, uma cauda de íons que aponta diretamente para longe do Sol, empurrada pelo vento solar, e uma cauda de poeira que segue a órbita do cometa, curvando-se suavemente. Estas caudas podem se estender por dezenas ou até centenas de milhões de quilômetros, tornando os cometas alguns dos maiores objetos do sistema solar quando estão ativos, mesmo que seus núcleos sejam pequenos. O cometa Hale-Bopp, que foi espetacularmente visível da Terra em 1997, tinha uma cauda que se estendia por mais de 150 milhões de quilômetros. Para colocar isso em perspectiva, essa distância é igual à distância da Terra ao Sol. Um objeto com um núcleo de apenas cerca de 40 quilômetros de diâmetro criou uma estrutura maior que a órbita da Terra. Mas mesmo os cometas, estes viajantes errantes, seguem leis físicas previsíveis. Suas órbitas podem ser calculadas com precisão. Uma vez que observamos um cometa por tempo suficiente para determinar sua órbita, podemos prever onde ele estará no futuro com grande exatidão. O cometa Halley, descoberto por Edmond Halley em 1705, retorna ao sistema solar interno a cada 75 a 76 anos como um relógio cósmico. Sua próxima aparição será em 2061. Retornando ao centro de tudo isso, o Sol, nossa estrela,
continua sendo a fonte de energia que sustenta não apenas a vida na Terra, mas a dinâmica de todo o sistema solar. Cada segundo, o Sol converte cerca de 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio, através de fusão nuclear. Este processo libera uma quantidade de energia equivalente a 386 trilhões de watts. Para colocar isso em uma perspectiva mais compreensível, o Sol produz em um segundo mais energia do que a humanidade inteira produziu em toda a sua história. E faz isso consistentemente, segundo após segundo, minuto após minuto, hora após hora, dia após dia, ano após ano, há mais de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Esta consistência é profundamente reconfortante. A variação na energia de saída do Sol ao longo de seu ciclo de 11 anos é de apenas cerca de 0,1%. Esta estabilidade tem permitido que a vida na Terra não apenas sobreviva, mas floresça e evolua de formas cada vez mais complexas ao longo de bilhões de anos. A luz que vemos do Sol começou sua jornada como energia no núcleo solar. Mas o caminho desta energia até a superfície do Sol não é direto. No núcleo denso, fótons de alta energia são constantemente absorvidos e reemitidos por átomos, mudando de direção a cada interação. É como tentar atravessar uma multidão extremamente densa, onde você tem que parar e mudar de direção a cada passo. Este processo é tão lento que leva entre 10.000 e 170.000 anos, dependendo de qual modelo você usa, para a energia viajar do núcleo até a superfície do Sol. Apenas nos últimos 8 minutos e 20 segundos é que a energia, agora na forma de luz visível, viaja livremente pelo espaço vazio até alcançar a Terra. Isso significa que a luz solar que aquece seu rosto em um dia de verão começou sua jornada no núcleo do Sol dezenas de milhares de anos atrás, durante a idade do gelo na Terra, quando mamutes lanosos ainda vagavam pela Europa e América do Norte. É uma conexão profunda e antiga entre nós e nossa estrela. Um lembrete de que fazemos parte de processos que operam em escalas de tempo que ultrapassam em muito a experiência humana. O Sol tem várias camadas distintas. O núcleo, onde a fusão ocorre, estende-se até cerca de 25% do raio solar. Ao redor do núcleo está a zona radiativa, onde energia é transportada para fora por radiação. A zona radiativa estende-se até cerca de 70% do raio solar. Acima da zona radiativa está a zona convectiva, onde energia é transportada por convecção. Plasma quente sobe, esfria ao alcançar a superfície, e então afunda de volta para ser aquecido novamente. Este processo cria células de convecção gigantescas, que são visíveis na superfície do Sol, como um padrão de grânulos. Cada grânulo tem cerca de 1.000 quilômetros de diâmetro e dura apenas alguns minutos antes de ser substituído por um novo. A superfície visível do Sol, chamada fotosfera, tem uma temperatura de cerca de 5.500 graus Celsius. É desta camada que a maior parte da luz solar que vemos é emitida. Acima da fotosfera está a cromosfera, uma camada da atmosfera solar que é normalmente invisível, exceto durante eclipses solares totais, quando aparece como um anel vermelho ao redor do Sol. Acima da cromosfera está a coroa, a camada externa da atmosfera solar. Surpreendentemente, a coroa é muito mais quente que a fotosfera, com temperaturas que podem alcançar milhões de graus. O mecanismo exato que aquece a coroa a estas temperaturas extremas ainda não é completamente compreendido, mas provavelmente envolve campos magnéticos que transportam energia da superfície para a coroa. É da coroa que o vento solar se origina. Este fluxo constante de partículas carregadas viaja pelo sistema solar a velocidades de 400 a 800 km por segundo. O vento solar carrega consigo o campo magnético do Sol, criando uma estrutura chamada campo magnético interplanetário que permeia todo o sistema solar. Quando o vento solar alcança a Terra, ele interage com nosso campo magnético
em uma dança complexa de forças eletromagnéticas. O campo magnético da Terra desvia a maior parte do vento solar, protegendo nossa atmosfera e vida na superfície da radiação prejudicial. Mas nas regiões polares, onde as linhas do campo magnético da Terra mergulham na atmosfera, algumas partículas do vento solar conseguem penetrar. Estas partículas colidem com átomos e moléculas na alta atmosfera, transferindo energia que faz os átomos emitirem luz. O resultado é as auroras, luzes dançantes que aparecem nos céus polares em verde, vermelho, azul e violeta. As auroras boreais no Ártico e as auroras austrais na Antártida são manifestações visíveis da proteção invisível que o campo magnético da Terra nos oferece. As auroras são reconfortantes em múltiplos níveis. Elas são belas de se ver, criando espetáculos de luz que inspiram admiração e maravilhamento. Mas elas também são lembretes de que estamos protegidos, de que há forças invisíveis trabalhando constantemente para nos manter seguros das energias mais violentas do espaço. O campo magnético da Terra é gerado pelo movimento de ferro líquido em seu núcleo externo. Este processo, chamado geodínamo, tem mantido nosso campo magnético ativo por mais de 3 bilhões de anos. Sem ele, o vento solar lentamente erodiria nossa atmosfera, como aconteceu com Marte há bilhões de anos quando seu campo magnético falhou. Marte uma vez teve um campo magnético global, mas perdeu-o há cerca de 4 bilhões de anos quando seu núcleo esfriou e parou de gerar o geodínamo. Sem a proteção de um campo magnético, o vento solar gradualmente removeu a maior parte da atmosfera marciana, reduzindo a pressão atmosférica de talvez similar à da Terra para menos de 1% da pressão terrestre atual. Este é um dos motivos pelo qual Marte, que uma vez teve oceanos, rios e talvez até vida, tornou-se o deserto frio e seco que vemos hoje. Mas mesmo esta história triste tem um aspecto reconfortante. Ela mostra o quão especial e protegida a Terra é. Nosso campo magnético, nossa atmosfera espessa, nossa posição na zona habitável, todos estes fatores trabalham juntos para manter nosso planeta hospitaleiro para a vida. A posição do Sistema Solar na Via Láctea também contribui para nossa segurança relativa. Estamos localizados cerca de 26 mil anos-luz do centro galáctico, em uma região chamada Braço de Órion. Esta localização nos mantém longe do centro denso da galáxia, onde estrelas estão muito mais próximas umas das outras e onde eventos cataclísmicos como supernovas são mais comuns. O Sol orbita o centro da galáxia uma vez a cada 225 a 250 milhões de anos. Nesta jornada, ele passa por diferentes regiões da galáxia, incluindo os braços espirais, onde estrelas jovens e quentes estão se formando. Mas nossa órbita galáctica é relativamente circular e estável, mantendo-nos em regiões relativamente calmas e seguras. Durante os últimos 4 bilhões e 600 milhões de anos, enquanto o Sistema Solar completou cerca de 20 órbitas ao redor da galáxia, o Sol nunca passou muito perto de outra estrela. As estrelas na Via Láctea estão separadas por distâncias imensas. A estrela mais próxima do Sol, Próxima Centauri, está a 4,2 anos-luz de distância. Para colocar isso em perspectiva, se o Sol fosse do tamanho de uma laranja, Próxima Centauri estaria a cerca de 2.500 quilômetros de distância. Esta vastidão do espaço entre as estrelas é reconfortante. Significa que colisões ou aproximações próximas entre estrelas são extremamente raras. Nosso sistema solar pode viajar pela galáxia sem medo de encontros destrutivos com outras estrelas. É como dirigir em uma estrada quase vazia, onde outros carros são tão raros que você pode dirigir por anos sem ver um. O futuro do sistema solar, tanto quanto podemos prever, será tão estável quanto seu passado. As órbitas planetárias são estáveis por pelo menos alguns bilhões de anos. Simulações de computador sugerem que a configuração atual pode persistir por até 5 bilhões de anos, antes que perturbações gravitacionais cumulativas
possam causar mudanças significativas. O Sol continuará brilhando essencialmente como está agora por mais 5 bilhões de anos. Ao longo deste tempo, sua luminosidade aumentará gradualmente, cerca de 10% a cada bilhão de anos. Mas mudanças ano a ano serão imperceptíveis. A vida na Terra continuará tendo a energia solar constante de que precisa para prosperar. Eventualmente, em um futuro tão distante que é quase impossível de conceber, o Sol esgotará o hidrogênio em seu núcleo. Quando isso acontecer, mudanças dramáticas começarão. O núcleo se contrairá e aquecerá, enquanto as camadas externas se expandirão. O Sol se tornará uma gigante vermelha, crescendo até talvez engolir as órbitas de Mercúrio e Vênus, possivelmente até a Terra. Mas isso está 5 bilhões de anos no futuro. Por agora, por um futuro previsível que se estende por milhões e milhões de anos além de qualquer escala de tempo humana relevante, o Sol estará lá, firme e constante, iluminando e aquecendo os planetas que orbitam ao seu redor. E os planetas continuarão suas órbitas eternas. Mercúrio continuará sua dança 3-2 ao redor do Sol. Vênus continuará seu giro lento e retrógrado. A Terra continuará suas estações regulares, guiada pela Lua fiel. Marte continuará preservando suas memórias aquáticas congeladas no subsolo. Júpiter continuará sendo nosso protetor silencioso. Saturno continuará exibindo seus anéis elegantes. Urano continuará girando de lado com suas estações extremas. Netuno continuará seus ventos violentos mas previsíveis em sua distância remota. E além deles, no cinturão de Kuiper e na nuvem de Oort, trilhões de objetos gelados continuarão suas órbitas pacientes, ocasionalmente enviando um cometa para visitar o sistema solar interno e nos lembrar da vastidão e antiguidade do cosmos. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de tudo isso. Lembre-se de que você faz parte de um sistema que é antigo, além da compreensão, estável além da crença, e elegante em sua complexidade matemática. Cada planeta, cada lua, cada asteroide, cada partícula de poeira no espaço interplanetário é parte de uma história que começou há bilhões de anos e continuará por bilhões mais. Você não é apenas um observador deste sistema. Você é parte dele. Cada átomo em seu corpo foi forjado no coração de estrelas antigas que explodiram como supernovas há bilhões de anos, espalhando seus elementos pelo espaço. A matéria que compõe seus ossos, seus músculos, seu cérebro, todos os átomos de carbono, nitrogênio, oxigênio, ferro, cálcio que fazem você ser você, todos existiam antes da Terra se formar. Estes átomos viajaram através do espaço na nebulosa solar, foram incorporados em planetesimais, sobreviveram a colisões que formaram a Terra, passaram por processos geológicos que criaram rochas e minerais, foram liberados pela erosão, absorvidos por organismos vivos, passaram através de incontáveis gerações de vida ao longo de bilhões de anos, e, eventualmente, por um caminho tortuoso e impossível de rastrear completamente, chegaram até você. Você é literalmente feito de poeira estelar, conectado ao cosmos de formas fundamentais e profundas. Quando você respira, você está inalando átomos que estiveram em milhões de outras pessoas antes de você, que estiveram em plantas e animais, que estiveram dissolvidos nos oceanos, que estiveram na atmosfera por milhões de anos. Você é parte de um ciclo que começou quando a Terra se formou e continuará muito depois que você se for. Mas enquanto você está aqui neste momento, você tem a capacidade única de entender e apreciar tudo isso. Você pode olhar para o céu noturno e saber que aqueles pontos de luz são outros mundos, cada um com suas próprias histórias, suas próprias características, suas próprias maravilhas. Você pode compreender que o sistema solar é sua casa, não apenas a Terra, mas todo o vasto domínio que o Sol ilumina. O sistema solar não é apenas um conjunto de planetas orbitando uma estrela. É um ecossistema cósmico delicadamente balanceado, um lar que tem protegido e nutrido a vida na Terra por bilhões de anos,
através de uma combinação de sorte, física fundamental e coincidências extraordinárias. É um lugar de beleza inimaginável, de processos que operam em escalas de tempo e espaço que desafiam a compreensão humana, mas que podemos, através da ciência e do pensamento cuidadoso, começar a entender. E quanto mais entendemos, mais reconfortante se torna. Descobrimos que o universo, longe de ser caótico e imprevisível, opera de acordo com leis que podemos descobrir e compreender. Descobrimos que nossa posição no cosmos, longe de ser insignificante, é especial e valiosa. Descobrimos que o futuro, tanto quanto podemos ver, será tão estável e previsível quanto o passado tem sido. Não há necessidade de temer o cosmos. Ele é vasto, é antigo, contém energias e forças que são incompreensivelmente poderosas, mas também contém ordem, padrão, regularidade. O sol nascerá amanhã, assim como nasceu hoje e ontem e todos os dias pelos últimos 4 bilhões e 600 milhões de anos. A lua passará por suas fases em sequência previsível. As estrelas seguirão seus caminhos através do céu noturno. As estações virão e irão em seu ritmo eterno. Esta previsibilidade, esta constância, é uma das maiores bênçãos do sistema solar. Em um universo que parece, à primeira vista, caótico e aleatório, nosso pequeno canto do cosmos é um oásis de ordem. As leis da física operam com precisão perfeita. Eventos futuros podem ser previstos com exatidão. Não há surpresas cósmicas esperando para nos pegar desprevenidos. E talvez o fato mais reconfortante de todos seja este: o sistema solar estará aqui amanhã, e na próxima semana, e no próximo ano, e no próximo século, e no próximo milênio, e por milhões e milhões de anos além disso. Não importa o que aconteça na Terra, não importa quais desafios enfrentemos como espécie, o sistema solar continuará sua dança cósmica, indiferente a nossas preocupações, mas sempre disponível para nossa exploração, nosso estudo, nossa admiração. Quando você se deitar para dormir esta noite, saiba que lá fora, além de sua janela, além de nossa atmosfera protetora, este sistema incrível continua sua jornada através do espaço. Júpiter está protegendo a Terra de asteroides errantes. Os anéis de Saturno estão girando em perfeita harmonia. Tritão está ejetando seus geysers de nitrogênio em silêncio absoluto. A grande mancha vermelha está girando como tem feito por séculos. Cometas estão viajando lentamente de volta à nuvem de Oort após suas breves visitas ao sistema solar interno. E o Sol? Nosso Sol maravilhoso e constante está convertendo hidrogênio em hélio em seu núcleo, produzindo a energia que tornará possível outro dia na Terra, mais fotossíntese, mais crescimento, mais vida, mais oportunidades para nós e todas as outras criaturas que compartilham este planeta maravilhoso. Durma bem, sabendo que você faz parte de algo muito maior, muito mais antigo e muito mais maravilhoso do que qualquer um de nós pode compreender completamente. O sistema solar está lá, sempre estável, sempre constante, sempre lar. Ele existiu por bilhões de anos antes de você nascer e existirá por bilhões de anos depois que você se for. Mas agora, neste momento, você está vivo para apreciá-lo, para maravilhar-se com ele, para entender seu lugar nele. Você é parte do cosmos. O cosmos é parte de você. E no meio de toda a imensidão e antiguidade do universo, a beleza, a ordem, a paz. O sistema solar é nossa casa, e é um lar que nos mantém seguros e aquecidos enquanto viajamos juntos através da galáxia, uma família cósmica de planetas e luas unidos pela gravidade e iluminados pela luz eterna do Sol. Descanse agora. Deixe estas imagens de mundos distantes, de órbitas elegantes, de processos que operam com paciência infinita, acalmarem sua mente. Imagine-se flutuando suavemente através do espaço, passando por cada planeta, observando suas maravilhas, sentindo a tranquilidade do vácuo perfeito, a ausência de som,
A presença apenas de luz e de forças gravitacionais que guiam tudo em harmonia. O sistema solar é eterno e nesta noite, enquanto você dorme, ele continuará sua jornada, carregando você consigo, protegendo você, sustentando você, sendo o lar único e maravilhoso que sempre foi e sempre será. Se esta jornada pelos segredos mais relaxantes do nosso sistema solar trouxe paz à sua noite, deixe seu like para que eu saiba que você quer mais histórias cósmicas como esta. Nos comentários, me conte qual planeta ou lua despertou mais sua curiosidade. Talvez Encélado com seus oceanos escondidos? Ou Titã com sua chuva de metano? Ou os anéis hipnotizantes de Saturno? E se inscreva no canal para não perder nenhuma aventura pelo cosmos que preparei para você adormecer em paz absoluta, sabendo que o universo é um lugar de ordem sublime, beleza infinita e maravilhas que continuarão nos surpreendendo por toda a eternidade. Boa noite e bons sonhos estelares.